A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui semanalmente para mais uma aula da Escola Dominical. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Seu comentário é importante para nós. Daqui a pouco eu vou mostrar aí alguns comentários para os irmãos. Seu comentário vale ouro e mostra para o YouTube a importância do nosso trabalho. Você vai encontrar aqui na descrição dos vídeos todas as minhas redes sociais, vai encontrar um link para professores no WhatsApp, vai encontrar um link para baixar material gratuito em PDF, slides, vídeos, convites e muito mais. Vai encontrar um link para agendamento de pregações. Orem por nós, nós viajamos ministrando a palavra de Deus, eu junto com a minha esposa, ela me acompanhando. Esse final de semana, na sexta-feira, estaremos em Hortolândia, aqui no Nova Europa, lá com o pastor Iago, líder daquela juventude abençoada. No sábado nós estaremos em São Pedro com o pastor Raniel. Domingo pela manhã estaremos com o pastor Neemias lá em Itapira. Domingo à tarde estaremos com o pastor Luan em São Carlos. E à noite também em São Carlos, lá com o pastor Emerson e com o culto com o Conjunto Ágape, o conjunto de jovens. E de 4 a 11 de setembro estaremos em Novo Progresso, no Pará, então orem por nós e também será um prazer atender aí os irmãos. Lembrando que o primeiro link aqui na descrição é o link do treinamento Transforme Suas Aulas. Você se sente muitas vezes incapaz, você se sente muitas vezes decepcionado, frustrado, porque você prepara uma aula ou pensa que está preparando uma aula e parece que o tempo não dá, você fica pedindo mais tempo para o superintendente. O que falta é qualificação e treinamento. E por isso que eu estou lançando esse inédito treinamento chamado Transforme Suas Aulas. Nele você vai aprender a preparar a aula, você vai aprender a planejar a aula. O planejamento ele coloca aquilo que você prepara dentro do tempo que você tem, tá bom? Você vai aprender a aplicar a aula, que é ajudar o aluno a aplicar no dia a dia aquilo que ele aprende na sala de aula, porque se não aplicar, aquela aula não vale muita coisa. Você vai aprender também, dentro desse treinamento, você vai aprender aí, além de aplicar a aula, você vai aprender métodos de ensino diversificados. Por quê? Porque na mesma sala de aula, você tem alunos que aprendem escrevendo, anotando, outros aprendem escutando, outros aprendem discutindo, outros aprendem repetindo. Então, se você é aquele professor que há 5 anos você dá aula, pega a revista e fica só falando na sala de aula, você está atingindo um número muito reduzido de alunos com aquilo que você está ensinando. Então, a aula, quando você propõe estes outros tipos de aprendizado, então quando você propõe uma discussão na sala de aula, quando você pede para o aluno repetir aquilo que você falou, quando você pede para um aluno dar uma sugestão, você torna a sua aula mais dinâmica para você e para os seus alunos também. Tudo isso e muito mais no conforto da sua casa, para você assistir às aulas quantas vezes você quiser. O treinamento Transforme Suas Aulas. É uma forma de você me ajudar também nessa criação de conteúdo. Promoção de lançamento de R$ 199 por apenas R$ 49,90. Adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas e transforme suas aulas, tá bom? Olha só, a lição de hoje é a lição 10 na classe dos adolescentes. Nós vamos conhecer a segunda carta de João, tá? Nós vamos conhecer aqui a segunda carta aí de João, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, a revista para vocês poderem assistir, a revista aqui no cantinho. Eu vou me recolher aqui, ó, pequenininho no canto, tá bom? Para vocês verem a revista. Afinal de contas, eu fiz aí uma pergunta e vocês falaram que assim é melhor, vocês conseguem acompanhar e tal. Ó, 2 João 6, esse amor quer dizer isto: viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Como vocês ouviram desde o começo, o mandamento é este: continuem a amar uns aos outros, tá? Ó, anota aí. Amor combina com obediência, tá? 2:6 de João. Aquele que está nele deve ele mesmo andar da maneira como ele amou, tá? Aqui a versão mais tradicional, tá? Então veja,
obediência aos mandamentos de Deus, tá? Porque amor combina com obediência. Amor combina com obediência. Isso mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui um texto só para a gente fortalecer isso aqui. Ah, tá. João 13. Ó. Vamos olhar aqui, ó. João 15. Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser será feito. 10. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Então, como que permanece no amor de Deus? Guardando os mandamentos. Então, amor é mais do que expressão verbal. Amor é expressão comportamental. Anotou aí? Quem ama, obedece. Anotou? Então repete. Quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Tá bom? Vamos lá. Tópico 1. Uma visão panorâmica da segunda carta de João. Bom, essa carta, como nós vimos lá na primeira carta, né? É o mesmo autor lá, tá? O autor desta carta se identifica pelo ofício desempenhado na igreja, tá? O presbítero, tá? Isso está de acordo tanto com o ofício, o supervisor, que ensina o rebanho, quanto com a idade de João, que era um ancião, tá? A utilização do título pressupõe que o autor conhecido é conhecido pelos... A utilização do título pressupõe que o autor conhece e é conhecido pelos destinatários. Provavelmente era o único discípulo de Jesus Cristo vivo e tinha a responsabilidade de orientar a igreja. Tá. Qual a primeira impressão que temos ao ler a saudação do presbítero para a querida senhora e seus filhos? É que a carta foi escrita a uma mulher cristã anônima e sua família. No entanto, a expressão querida senhora não se refere a uma mulher, mas a uma igreja e seus filhos são membros desta igreja. Tá? Eita, a máquina tá pentecostal hoje. Essa compreensão se baseia nos seguintes argumentos. Tanto Israel quanto a igreja são normalmente retratados nas escrituras pelo gênero feminino. A senhora, destinatária da carta, e seus filhos são amados tanto por João quanto por todos que conhecem a verdade. A saudação final, que se refere aos filhos da sua querida irmã, faz muito mais sentido referindo-se a uma igreja irmã. Logo, os destinatários da carta são irmãos em Cristo. Então, enfim, essa carta ela é escrita para a igreja de Jesus Cristo, né? E os seus membros, que somos nós, né? Então, para esta senhora, que é a igreja, e para os filhos, que são os membros. Provavelmente foi escrita em um contexto histórico muito parecido ao da primeira. Os destinatários estavam sendo influenciados pelos mestres gnósticos itinerantes, né? Eles iam de um lado para outro, ensinando as suas mentiras, né? Hoje, eles fazem isso até com mais veemência e acaba influenciando ainda mais por causa das redes sociais. Por causa das redes sociais, tá? Por isso que eu disse lá naquela aula que o maior dom necessário à igreja é o dom de discernimento de espíritos. Por quê? Porque os falsos mestres estão infiltrados entre nós. Infiltrados no meio gospel. E por meio da música, e por meio das palavras, por meio da cultura, tá? Eles vão se infiltrando e eles vão ensinando as suas mentiras. Mas eles encapam a mentira de uma maneira tão bonitinha, não é? Que muitos a tomam pela verdade. Por falta de quê? De discernimento. Nós estamos vivendo no Brasil hoje, por exemplo, e as próximas eleições municipais me preocupam. Por quê? Porque eu vejo que nas próximas eleições municipais, o meu olhar é o seguinte, é a quantidade de pessoas da linha progressista de dentro da igreja, tá? Que vão se eleger nas próximas eleições. Não me assusta se Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, Caio Fábio e essa turma que eles representam, Ed René, não simplesmente esses nomes, mas pessoas com esses pensamentos destas pessoas, não me assusta que muitos deles se tornem vereadores, prefeitos nas próximas eleições. Escuta o que eu estou falando, só aguarda o que eu estou falando, tá? Então, por quê? Eles são muito influenciadores.
eles sabem falar, eles têm a técnica da oratória, né? E eles não têm vergonha de expor a mentira como uma verdade. Eles expõem a mentira com ousadia. Eles falam a mentira de cara limpa. Lembra essa expressão que a gente usava? De cara limpa. Então a única maneira de não ser enganado é pela palavra, pela oração, ok? E tendo boas referências. Tirando as dúvidas com quem tem compromisso com a palavra, não com quem negou a verdade. Então, precisa ter muito cuidado com isso, tá? Para quê? Para se manter fiel. Fiel o quê? A palavra. É uma fidelidade segundo a palavra, não é segundo o que eu quero. Então tem muita gente que ele é fiel a Deus, mas fiel do jeito dele. Fiel da maneira dele. Não, porque eu acho que sim. Não, fiel de acordo com a palavra. Então, se não é fiel de acordo com a palavra, tô fora. Não vou escutar, não vou. Tá? Então, é preciso ter um cuidado, porque nós precisamos nos manter fiéis. Guarda o que tem para ninguém, toma a tua coroa. Nós precisamos, no meio de uma geração corrompida, e no meio dos enganadores. De novo, os enganadores estão aonde? Infiltrados. Estão no meio. Eles falam em nome de Jesus, eles cantam em nome de Jesus, eles atraem multidões no nome de Jesus, porque eles usam palavras doces, mas mentirosas. São potes de veneno, camuflados como se fossem potes de doces. Então é preciso ter cuidado, discernimento, visão espiritual, constância na fé, conhecimento da palavra, que senão se entrega. Fala, ai que bonitinho! Vigia, crente, tá? Ó, tópico 2, a igreja e sua relação com a verdade e o amor. Só lembrando a você, que se não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Seu comentário vale ouro. Seu comentário é essencial para o YouTube reconhecer o nosso trabalho, tá bom? Coloca aqui nos comentários que é muito importante o seu comentário para nós, tá bom? Eu respondo aqueles que dá para eu responder. Lembrando também do treinamento Transforme Suas Aulas. São aulas para você assistir no conforto da sua casa e você vai dinamizar o seu jeito de dar aula. Quantas vezes você ficou frustrado? Fala para mim aqui, você já se sentiu frustrado ao terminar uma aula porque não saiu do primeiro tópico, porque não conseguiu desenvolver? Quantas vezes você impede uma discussão em sala de aula? Não é para evitar a discussão, é porque você não sente segurança no assunto. O que é isso? Falta de preparação. Então a preparação, treinamento te dá autoconfiança para você ministrar uma aula do início ao fim. Tudo isso e muito mais você vai aprender no nosso treinamento Transforme Suas Aulas. É o primeiro link aqui na descrição. Você vai aprender a preparar uma aula, planejar uma aula. Planejar é encaixar a aula preparada dentro do tempo que você tem. Você não precisa de mais tempo, você precisa de planejamento. Você vai aprender a aplicar uma aula, ajudar o aluno a pegar aquilo que aprende na sala de aula e aplicar fora dela, no dia a dia, em casa, na escola, nas redes sociais. Você vai aprender métodos de aprendizado, métodos de ensino para diferentes tipos de aprendizado. Ou seja, numa mesma sala de aula você tem alunos que aprendem escutando, outros aprendem repetindo, outros aprendem discutindo, outros aprendem anotando. Então, quando você, na mesma aula, você fala assim, anota isso aí, aquele aluno que aprende anotando, opa, ele vai fixar mais aquela parte. Anota aí uma frase, anota aí um texto, anota aí. Quando você promove uma discussão saudável em sala de aula, você ajuda aquele aluno que aprende discutindo. Às vezes a gente foge da discussão por medo e até tem um perigo de tratar a pessoa que gosta de discutir como rebelde. Não, aquela é a forma que ela aprende, tá certo? Então, quando você diversifica a sua forma de ensinar, de dar uma aula, além da aula ser mais dinâmica para os seus alunos, ela também será mais dinâmica para você. Tem professor que está cansado de dar aula e ele fala assim, nossa, estou cansado, é a mesma coisa, é a mesma coisa. É porque você só ensina de um jeito, certo?
Então, quando você diversifica a sua forma de ensinar, ok? Fica mais dinâmico e mais gostoso, inclusive, para você. Então, tudo que você precisa não é abandonar a EBD, é ser treinado. E tudo isso você encontra e muito mais no treinamento Transforme Suas Aulas com preço promocional de lançamento de R$ 199 por apenas R$ 49,90 com acesso vitalício, inclusive com as atualizações que eu vou começar a postar daqui a alguns dias, tá bom? Fique atento, adquira, me ajude em nome de Jesus. Bora pro tópico 2 aqui da nossa lição. A igreja e sua relação com a verdade e o amor. A igreja e sua relação com a verdade e o amor. Vivemos em um tempo em que a verdade é vista como transitória e relativa por parte da sociedade. Né? Cada um tem sua verdade. Cuidado com o relativismo gospel, tá? Porém, a Bíblia nos diz que a verdade não é um conceito abstrato, mas uma pessoa divina. Isso é demais. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade não é um conceito. A verdade não é uma filosofia. Ok? A verdade é uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo, que nos prometeu que o Espírito da verdade nos ensinará toda a verdade. Por essa razão, o apóstolo Paulo diz que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza e alicerce da verdade. Então, o evangelho é a verdade. Então, não basta alguém dizer que vive de acordo com Jesus. Ele precisa mostrar que respeita a verdade, que ama a verdade. Tá? Eu até falei agora num vídeo que eu gravei falando sobre escarnecedores. Nós não podemos ter comunhão com quem escarnece do evangelho. Uma coisa é quem não crê no evangelho, outra coisa é quem escarnece, quem zomba do evangelho. O amor é a essência da fé cristã, ok. A Bíblia diz que somos incapazes de amar o nosso próximo, então não podemos, se somos incapazes de amar o próximo, não podemos amar a Deus. Aliás, o amor ao próximo, ele é a marca dos discípulos de Cristo. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, ou conhecerão que sois meus discípulos, 1 João capítulo 13, se vos amardes uns aos outros. Porque se nós não pudermos amar o próximo, nós também não temos como amar a Deus. O amor a Deus é manifestado no amor ao próximo. A prática do amor é um dos testes que distinguem os filhos de Deus dos filhos do diabo. E a obediência aos mandamentos é a prova do amor a Jesus. Por isso, conciliar a verdade e o amor é o desafio de todo cristão. Tá? Então é preciso tomar muito cuidado. Por quê? Porque amor combina com obediência. Então amar, em momento nenhum, é compactuar, é validar o comportamento que a Bíblia reprova. Então, a maneira mais cruel de tratar uma pessoa ímpia é dar a ela uma falsa sensação de que está tudo bem com a vida que ela leva. Então, assim, eu acho engraçado, né? Quando o crente fala assim: eu estou orgulhoso da sua escolha, estou orgulhoso de você. Às vezes a gente vê esses comentários na foto de alguém que está revelando um comportamento contrário à palavra de Deus. Então a pessoa está dizendo nas entrelinhas, embora pareça que está dizendo algo amoroso, está dizendo o quê? Eu estou orgulhoso que você vai para o inferno. Porque eu sei que a Bíblia diz que tal comportamento leva ao inferno. Mentira, engano, inveja, um monte de coisa. E eu digo que estou orgulhoso da mentira que a pessoa está vivendo? Isso não é amor. Isso não é amor. O amor não precisa criar contenda. Mas as pessoas precisam saber, o meu amor, o nosso amor, ele é firmado na verdade. Na verdade. E se a pessoa não quer se aproximar de mim pela verdade, eu não quero ela próxima de mim pela mentira. E também não quero me aproximar por causa da mentira. Lamentavelmente, muitas pessoas estão enganando os ímpios. Porque ao invés de manifestarem o amor de Deus de acordo com a verdade, isso aqui, ó, eles relativizam o amor a Deus. E aí ama tudo. E aí se aproxima. E aí qual que é o problema?
dá às pessoas uma falsa sensação de um amor que aceita tudo. Não, o amor de Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Aliás, é impossível ter um encontro genuíno com Deus e não mudar de vida. É impossível, não tem como, tá? Então, nós temos que amar o próximo. Mas amar o próximo não significa validar o seu comportamento pecaminoso. Amar o próximo não significa compactuar. Não significa frequentar os mesmos ambientes. Não significa. Não significa. Isso, na verdade, é enganar o próximo. Quem ama o próximo precisa deixar muito claro para ele qual é a sua fé, o Deus que serve, e ponto. O problema é que nós estamos querendo ir atrás das pessoas, acompanhar as pessoas, ao invés de atraí-las pelo brilho de Cristo em nós. Se nós estamos realmente preocupados, ai tadinha, mas aquela pessoa fica sozinha, tadinha. Então, brilhe a ponto daquela pessoa vir até você e não o contrário. Tá bom? Então, nós vamos conciliar o amor e a verdade, não é? Esse é o nosso maior desafio. Precisamos fazer essa conciliação aí entre o amor e a verdade. Olha só Efésios 4:15. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Pronto. O problema é que às vezes as pessoas do meio cristão, elas querem associação com o ímpio. Não dá. Não dá. Nós estamos querendo atrair por um amor enganoso, mentiroso, omisso. Ah, isso não soa bem. Isso não é amor, né? Isso não é amor, tá bom? Bom, muito bem. Tópico 3. Agora vamos lá. Ó, você viu que aqui ó, tem ó, palavras cruzadas aqui. Só que você pode imprimir e levar para eles. Eu vou imprimir e vou levar para eles lá na próxima aula. Não sou eu que vou dar a aula, mas eu vou imprimir e vou levar para eles na sala de aula, tá? Bom, no decorrer da carta, João vai contrastar aqueles que vivem uma vida de obediência aos mandamentos de Deus com os enganadores espalhados pelo mundo, infiltrados entre nós. O apóstolo, numa atitude pastoral, instrui a congregação sobre a maneira como deveriam agir com os falsos mestres. Tá? E essa orientação é para nós hoje, contra aqueles que distorcem o evangelho do Senhor Jesus. O que a gente tem que fazer com os falsos mestres? Com aqueles que distorcem a verdade. Primeiro, não devemos subestimá-los. Eles são muitos e se movimentam com o propósito de enganar. E eles distorcem a verdade de forma sedutora. Sedutora, tá? Eles pregam um falso Cristo e um falso evangelho, mas eles o fazem com a cara lavada, que a gente falava antigamente, né? De cara limpa. Eles mentem na cara limpa. Mas eles fazem isso com, sabe, com tranquilo. Eu tenho notado isso. O tom de voz deles é sempre um tom de voz macio, sabe? Aveludado, sabe? As palavras dele, eles não erguem a voz, eles falam num tom de voz calmo, suave. Aí, quando a gente vai pregar, né? Meu Deus do céu, já deu um grito no adolescente? Ele tá gritando. Essa turma não pode gritar. Então, eles distorcem a verdade de forma sedutora, mentem sobre Cristo. Tá? Então o que a gente tem que fazer? Não devemos dar ouvidos a eles, para não perdermos nossa recompensa em Cristo. Gente, hoje na rede social, tem gente que coloca o microfone aqui, ó. Porque assim, ó, hoje, especialista na rede social, a imagem do especialista na rede social é assim, ó. Vou fazer uma imagem do especialista aqui, ó. A rede social é isso aqui, ó. A pessoa pode não ser especialista em nada, mas colocou essa imagem aqui, ó. Ó, acabo de me tornar um especialista em qualquer coisa, ó. Aqui. Tem um microfone aqui, aí eu falo olhando para lá. Então hoje tem muita gente fazendo isso. Por quê? Porque dá uma ideia de que eu estou num estúdio, que eu estou sendo entrevistado, que eu sou uma pessoa importante, que eu estou num podcast. E aí tem um monte de gente que não anda com Jesus querendo ensinar como se deve andar com Jesus. Tem um monte de gente influente nas redes sociais querendo ensinar o crente como o crente deve ser crente segundo a ótica dele, não segundo a verdade.
Tem muita gente que não tem comunhão com igreja nenhuma, ensinando como ser crente de verdade. E ele mesmo não frequenta igreja nenhuma, não é pastoreado por ninguém, ninguém ministra ceia sobre ele, ele não serve igreja local nenhuma. E aos montes, super influentes, principalmente o TikTok. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fugir disso. Nós temos que fugir. Nós temos que nos afastar desse tipo de gente. Gente que não tem compromisso com Deus. Gente que não tem compromisso com a sua palavra. Gente que não tem compromisso com igreja nenhuma. Tá? Mas eles são extremamente sedutores. Eles sabem seduzir. De novo, palavras bonitas, tom de voz manso, voz com uma sonoridade aveludada. E eles vão apresentando um evangelho falsificado, que não é o evangelho de Cristo. Não é. Não é o evangelho de Cristo. Tá? Outra coisa, nós não devemos ultrapassar os limites da doutrina. João revela aqui o perigo de irmos além dos limites das Escrituras em busca de novidades. Os falsos mestres deixaram Deus para trás quando negaram Jesus Cristo. E eles fazem o mesmo hoje em nome de uma suposta atualização bíblica. Então eles estão acima da Bíblia. Sabe, eles estão acima da Bíblia. Ele já. Aí quando você vai falar com ele não é assim não. Então, cuidado. Tá? Então nós não devemos ultrapassar os limites da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Tá? Nós também não devemos acolhê-los em nossa casa. Embora a hospitalidade recomendada na Escritura, não devemos acolhê-los. Nós não devemos receber falsos mestres, nem os saudar. Devemos manter distância desses enganadores. Aplicando para o dia de hoje, para de seguir. Para de seguir na rede social quem debocha do Evangelho. Para de seguir na rede social quem escarnece do Evangelho. Para de seguir na rede social quem desacredita a Bíblia. Para de seguir na rede social quem não é pastoreado. Para de seguir na rede social quem não tem comunhão com igreja local nenhuma. Para de seguir na rede social quem não tem compromisso com Deus. Por mais que viva de agenda aberta em agenda aberta, cantando para cima e para baixo, pregando para cima e para baixo. Presta atenção no que a pessoa está falando, se não estiver de acordo com a verdade bíblica. Foge, vaza da linha, para de seguir, para de escutar, porque senão vai contaminar a sua fé. A maturidade espiritual nos leva a selecionar o que e quem nós vamos ouvir. Eu não escuto. Não, tem que escutar só para ver, não tem que ver coisa nenhuma, eu não escuto. Eu sou muito seletivo com quem eu escuto. Muito seletivo. Não, mas fala bonito, é bem articulado. Não me interessa. Não me interessa. Se não está de acordo com a verdade, é mentira. Porque o que não é verdade é mentira. Não existe verdade relativizada. A verdade é a verdade. O Evangelho é palavra e verdade absoluta. Qualquer modificação não é o Evangelho, não é a verdade. Então, não compactue com a mentira, mesmo que ela esteja vestida de verdade, mesmo que ela pareça verdade. Então, mais do que nunca, discernimento espiritual. Quem ama a Deus ama a sua palavra. Quem tem compromisso com Deus tem compromisso com a sua palavra. Não tem medo de perder seguidores, não está preocupado com o politicamente correto. Por quê? Porque somos biblicamente corretos. Então, quem ama a Deus vai sempre te aproximar da palavra como ela é. Não vai tentar ficar fazendo uns arranjozinhos para ficar bonita na foto. Não. Quem ama a Deus ama a sua palavra. E pronto. E assim tem que ser. Então, na prática, vaza, não escuta, não assiste, não segue. Não escuta, não assiste, não segue. Por isso que, terminando aqui falando aí, a líderes, a pastores, a professores. Eu vou falar para vocês o que eu falei esses dias para uma pessoa. Eu falei, nós temos que nos tornar o quê? Influentes nas redes sociais. Qual que é o nosso problema? Nós reclamamos que os jovens e os adolescentes muitas vezes estão expostos aos falsos mestres. Aí nós que temos compromisso com a verdade,
Você entra no perfil do líder, não tem nada lá. O líder não tem um versículo na semana para postar lá no seu perfil. Não tem um devocional para colocar lá. Então, quando nós não nos expomos com a verdade, aqueles que se expõem com a mentira ganham território. Quando nós não nos expomos com a verdade, aqueles que se manifestam, que se expõem pela mentira, ganham território. É uma luta por território na rede social, na mente das pessoas. E a gente tem que se expor, a gente tem que entrar para a batalha. Muitos líderes estão parecendo Saul e seus soldados. Golias está gritando, os filisteus do outro lado, e Saul e seus soldados dentro da caverna. Deus nos chamou para ser Davi nessa geração. Vamos. Que é? Deus nos chamou para entrar no meio dessa batalha. Glória. Deus nos chamou para entrar. Deus nos chamou para a gente manifestar o poder dele. A aula virou pregação agora. Eu imagino Deus no céu olhando a cena, 40 dias, de manhã e à tarde. Saul não vai e Deus só esperando. Saul, se você entrar nessa batalha, eu entro contigo. Saul olhando os soldados e dizendo, Aminadab, Eliabe, se um de vocês entrar, eu vou. Mas ninguém entra, 40 dias de manhã e à tarde, Golias insultando, blasfemando, ameaçando, e ninguém vai. E aí, foi lá alguém? Foi não. E aí, Saul, não, também não. Mas ele tem espada, mas ele é guerreiro. Não, Saul falou que não vai, Jonatas falou que não vai, Eliabe não vai, Abinadab não vai. Ninguém vai do exército de Saul, não. Aí no 40º dia, eis que surge um adolescente na história. Glória. E esse adolescente nunca tinha pego numa espada, mas tinha experiência com Deus. E esse adolescente não teve medo. Parece que eu vejo Deus sentado no trono, claro, numa linguagem aqui, não é? Estamos apenas conjecturando, afinal de contas Deus sabia, mas parece que eu vejo Deus no trono ali, ninguém vai, de repente o Gabriel, sei lá, Miguel fala, dá uma olhada lá. Quando ele olha lá, ele não vê lá um grande soldado, ele não vê lá um herói de guerra cheio daquelas estrelas assim, né, de condecorações, não. Ele vê um menino com uma roupa normal, não era roupa de guerra, não tinha uma espada na mão, ele tinha uma funda. Ele vê um menino, e esse menino que entra nesta batalha diante de um gigante extremamente armado, esse menino é tão ousado que ele diz, você vem a mim com espadas e varapaus, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nesta hora Deus levanta do trono e diz, pronto, agora eu vou ter que descer, porque agora eu encontrei um, que aos olhos humanos não tem capacidade, que aos olhos humanos não consegue, mas ele colocou meu nome, ele citou o meu nome, e para honrar o meu nome, eu vou com Davi para essa batalha. E pronto, você sabe o resultado da batalha. Então Deus está procurando pessoas que se exponham. Se nós queremos vencer essa batalha, nós temos que entrar no campo de batalha. E o Senhor está conosco, o Senhor nos dará vitória. Senão a gente vai continuar como Saul e seus soldados, vendo os insultos e não fazendo nada, não resolvendo nada. Mas a hora que a gente entrar, Deus vem com a gente e a vitória é certa. Então, concluindo aqui essa aula, o melhor combate aos falsos mestres é a gente se expor com a verdade. O melhor combate à mentira é a gente se expor com a verdade, é a gente ganhar território. Não adianta ficar reclamando dos filmes, das séries, não sei o que. Aí olha no seu perfil, desculpa meu líder, minha líder, no seu perfil só tem foto de prato, só tem foto de festinha de família, andando com chihuahua. As nossas redes sociais têm que manifestar o reino. Quem nós lideramos, quem nós pastoreamos, eles estão todos os dias nas redes sociais e eles precisam encontrar no nosso perfil palavra do céu. Aliás, a rede social é a extensão do ministério. A igreja hoje, muitas vezes, só vai para a igreja 2 vezes na semana. E olha lá, uma vez no meio da semana e no domingo à noite. Então faz a soma aí. Quantas horas a igreja, os adolescentes passam expostos nas redes sociais, na escola, expostos a todo tipo de ensino falso e mentiroso. Então, mais do que nunca, eles entenderam que eles têm que dominar esse território. Agora é nossa hora, nós temos que dominar esse território para que eles possam entrar lá
e dar de cara com o nosso perfil e receber uma palavra de Deus, um direcionamento de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Deus abençoe vocês, forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o próximo encontro. Deus abençoe.